Tá rodando. Bom dia, gravado. Hoje nós vamos ter... Bom dia. Hoje nós vamos ter uma conversa muito importante que vai ser com o professor Cleiton Gontijo, que é licenciado em Ciências e Matemática pelo CEUP, doutor em Psicologia e mestre em Educação pela UNB e orientador de mestrado e doutorado em pesquisa de educação na UNB, e trabalha se eu não estou enganada, né, professor, depois o senhor me corrige, no núcleo de pesquisa matemática da UNB. Com você agora, professor. O microfone está fechado, professor. Inicialmente agradecendo à Unieb Braslândia pelo convite para poder estar com vocês nesta manhã e dizer que é uma grande satisfação, né? Eu estou me sentindo retornando à Braslândia depois de muitos anos. Eu fui professor da Secretaria de Educação durante 14 anos e nesses 14 anos, uma parte deles eu fui formador da EAP. E no ano de 1900, já tem um bom tempo, hein? Isso, mas eu não estaria muito enganado, no ano de 1996, eu ministrei um curso em Braslândia, à época era um curso sobre, no contexto da implantação da escola Candanga, né, durante a gestão do governo Cristóvão Buarque, e eu tive a oportunidade de passar um ano inteiro trabalhando com os diretores de escolas. Naquela época havíamos tido uma experiência de eleição para diretores de escola, né, uma retomada, reinaugurava-se um momento, né, de uma perspectiva de gestão democrática nas escolas da rede pública do DF, e eu tive, então, a oportunidade, né, de passar um ano inteiro trabalhando com diretores de escola em Braslândia. Então, foram muitas idas a Braslândia naquele período, e agora, aqui novamente em Braslândia, né, ainda que de forma remota, mas com uma grande satisfação de poder reencontrá-los depois de tanto tempo, né? São pessoas diferentes, mas é a mesma rede, a mesma cidade, a mesma coordenação regional de ensino, e que eu guardo ainda comigo boas recordações daquele período de trabalho, né? E depois, em função de algumas escolhas em termos de trajetória de formação, né, eu acabei fazendo uma opção por trabalhar predominantemente com ensino superior, e acabei, então, deixando a Secretaria de Educação depois de um bom tempo de trabalho. Já estou, então, na Universidade de Brasília já há mais de uma década, né? Um pouco mais de 10 anos, mas continuei ainda com o mesmo sentido e desejo de trabalhar com formação de professores. Hoje, então, né, como professor da Universidade de Brasília, sou professor do Departamento de Matemática, mas atuo, né, com processos ainda de formação na Faculdade de Educação, no programa de pós-graduação em Educação, onde trabalho, né, numa linha de pesquisa chamada Educação em Ciências e Matemática. E nesta linha de pesquisa, eu então desenvolvo trabalhos, né, com foco em matemática. E, portanto, eu diria para vocês que alguns exemplos que eu vou mostrar aqui não têm o sentido de explorar o conteúdo, mas vão ser exemplos de avaliação no campo da matemática, por ser algo que me é mais familiar, né? Mas eu acredito que os exemplos não... como o nosso foco não é analisar, digamos, o conteúdo em si, não serão nenhum tipo de... não se tornarão problemas, né, para essa nossa conversa. Então, finalizando essa apresentação, tive de fato uma satisfação estar com vocês e poder dialogar sobre este tema que vocês já vêm debatendo, né, há algum tempo, as avaliações, e trabalhando, portanto, com esse enfoque mais específico hoje, que vai ser a questão de elaboração de itens, né? Mas elaborar itens para quê, né? Antes de tudo é discutir, né, e pensar como as aprendizagens e as experiências com as avaliações externas, aí o SAEB como um modelo, poderíamos tomar assim para conduzir o nosso diálogo, podem nos auxiliar na nossa prática de sala de aula, né? O que a gente pode aprender com o SAEB sem nos prendermos a ele, né? Sem colocá-lo como centro ou foco do nosso trabalho, mas de que forma, né, essa avaliação externa pode também contribuir para uma prática pedagógica que nos permita compreender melhor o processo de aprendizagem dos nossos estudantes. Então, esse será um pouco do foco da nossa conversa
E eu gostaria de dizer que fiquem à vontade para interromper, fazer perguntas, né? Colocar alguma situação, compartilhar alguma experiência durante a apresentação. Eu, por estar utilizando aqui um único monitor no momento, eu não e talvez por não ter muita prática, né? Talvez seja esse problema com essa plataforma, né? Com o Google Meet, eu não consigo acompanhar o chat enquanto eu estou falando, mas nesse sentido eu digo, fiquem à vontade para o uso do microfone e fazer alguma interrupção caso queiram trazer alguma contribuição ou algum questionamento. Professor, é a Priscila falando. A gente costuma trabalhar, tem uma ferramentinha de levantar a mão. Aí, quando alguém levantar a mão, vai ter um barulhinho. A gente pode interromper para a pessoa fazer a pergunta para o senhor, ok? Ok, pode ser dessa forma. Tá bom. Bom, para a gente começar, né, eu sei que vocês já estão aí numa trilha de discussões sobre avaliação, mas eu gosto de falar um pouco sobre essa dimensão da avaliação para a aprendizagem, que deve ser o foco do nosso trabalho, né? Na escola, o que a gente lida de fato com os alunos no dia a dia está na dimensão da aprendizagem, enquanto as avaliações externas, elas buscam medir uma proficiência, né? É um conjunto de medidas com alguns padrões estatísticos, né? Algumas teorias estatísticas que nos permitem verificar ou aferir, né? A proficiência, ou aquilo que os alunos conseguem fazer, são capazes de fazer em um teste. Mas o que a gente precisa estar fazendo o tempo inteiro é preocupado com a aprendizagem, né? Por isso eu digo, olhar para o SAEB e aprender com ele, mas para qualificar o nosso trabalho com vistas à aprendizagem dos nossos alunos. Então, é sempre não perder de vista que a gente avalia para quê? Né? Exatamente para avançar nos próximos passos que vão permitir os alunos aprenderem. Aqueles que demonstraram um desempenho compatível com as expectativas de aprendizagem, talvez alimentar, né, nestes alunos o desejo de aprender um pouco mais e avançar e expandir para além daquilo que eles já conseguiram demonstrar. Para aqueles que não conseguiram corresponder aos objetivos de aprendizagem que foram traçados, pensar então em que estratégias de intervenção podemos adotar para que esses alunos também alcancem as aprendizagens que estão, digamos assim, delineadas para o seu processo formativo. Né? Então, a gente avalia para isso, é para poder avançar em termos de aprendizagem com os estudantes. E é importante, né, quando a gente fala dessa avaliação, que o nosso interesse, então, é esse progresso de cada aluno em relação aos resultados esperados. Então, a gente precisa ter sempre claro o que eu preciso, qual é o nosso objetivo de trabalho, né, em cada componente curricular, para além da matemática, da língua portuguesa, que são objetos de avaliação pelo SAEB, assim, na maior parte dos ciclos, mas as disciplinas de ciências, estudos sociais e ciências humanas que também têm sido incluídas no processo de avaliação, mas sempre pensar quais são os resultados que a gente quer que os alunos alcancem. Né? E pensar que essa avaliação ela deve contemplar uma variedade de métodos. Né? As avaliações externas trabalham com testes padronizados, utilizando itens de múltipla escolha, mas a gente precisa ir além desse modelo de avaliação se a gente quiser realmente identificar o que os alunos aprenderam, o que eles são capazes de fazer e aquilo que eles ainda precisam aprender. Então, nós precisamos diversificar essas metodologias para garantirmos, né, a aprendizagem dos nossos estudantes. E sempre pensando em tudo isso, né, a ideia é uma questão de qualidade, né, que todos finalizem seu processo formativo, tendo desenvolvido plenamente as suas capacidades cognitivas, a sua capacidade de aplicação do conhecimento, né, que adquiriu na escola para o exercício da cidadania, e que também esse conhecimento possa permitir que as pessoas tenham condições de prosseguir estudos, né, seja na educação superior, bem como alguma perspectiva do ponto de vista da qualidade da formação que permita acesso também ao trabalho. Né? Então, a gente precisa avaliar para conseguir garantir todo esse processo com os estudantes com qualidade. E, em especial, né, para garantir essa qualidade, eu gosto sempre de enfatizar o uso do feedback. Né? A gente tem que avaliar, mas saber dar para cada estudante, se não for possível, né, de uma maneira muito individual, mas talvez por meio de agrupamentos, a partir de características comuns, em termos de padrões de resposta que esses estudantes apresentam, um feedback de qualidade para que eles possam, né, se automonitorar, se autorregular, ativar seus processos metacognitivos e compreender melhor todo aquilo que tem sido trabalhado na escola. E, enfim, o nosso apoio, né, por meio desse diálogo, desse caminho de
dois sentidos, né? Eu, professor, para com o aluno para comigo, no processo sempre dialógico, compreendermos como está se dando o processo de aprendizagem, o que é que pode ser feito para melhorar essa aprendizagem. Então, o sentido de pensar as avaliações em sala de aula é esse, é a gente conseguir fazer com que os alunos progridam cada vez mais por meio de um diálogo, né? Uma atitude dialógica, né? Mediada por feedbacks constantes, para favorecer que os nossos alunos aprendam e avancem sempre no seu processo formativo. Bom, eu não vou falar muito sobre o SAEB, apenas trouxe algumas informações para, digamos, diria, é quase que uma colocação bem preliminar para situar o objeto, né? A avaliação externa, ela está regulada no país, desde a Constituição Federal, a Lei de Diretrizes Básicas da Educação Nacional, o Plano Nacional de Educação, a Base Nacional Comum Curricular, todas elas trazem essa dimensão da avaliação do sistema de ensino. Cleiton, Oi, diga. Licença, rapidinho. É que o pessoal está falando que o slide não está passando, e realmente na minha tela aparece só o primeiro e pequenininho, tá? Bom, então deixa eu encerrar aqui e tentar retomar o compartilhamento para ver o que é que eu posso fazer aqui que faça dar certo. Uhum. Agora vocês veem esse slide? Que tem imagens da Constituição, da LDB, da BNCC? Sim. Agora eu fiz uma troca de slides aqui, que era para falar especificamente do SAEB de maneira. Espero que vocês também estejam visualizando agora sem nenhum problema. Ok. Bom, então, você já conhece, eu não vou falar muito do SAEB, né? Apenas era só, como eu disse, para situar, né? Então, o Sistema de Avaliação da Educação Básica, ele prevê a avaliação de estudantes em diferentes etapas de escolarização, no ensino fundamental e médio, e a perspectiva sempre é, então, o alcance, coletar informações que permitam fazer intervenções por meio de políticas públicas para a melhoria da qualidade da educação básica, né? O SAEB, em termos de metodologia, né, das avaliações que ele realiza, trabalha com a ideia de uma matriz de referência, então é o documento que descreve as habilidades que vão ser aferidas, né, por meio dos testes cognitivos. Então, para cada ano e a área do conhecimento avaliada tem uma matriz de referência. Então, ali estão descritas todas as habilidades que vão ser avaliadas no teste do SAEB. Lembrando, né, que ainda estamos, no caso do SAEB, para o 5º ano, 9º ano do ensino fundamental e 3º ano do ensino médio, com uma matriz de referência que não está adaptada, né, à BNCC, porque o ano de 2021 era o ano de referência no qual se fecharia o ciclo do IDEB, né? O IDEB foi projetado lá em 2005 e começa-se um novo ciclo de uso desse IDEB, e havia uma projeção de que até o ano de 2021 as escolas deveriam, né, atingir um IDEB de nota 6, que seria compatível com escolas de países mais desenvolvidos, né? E, portanto, para fechar todo esse ciclo, não houve alteração da matriz de referência que está ainda em vigor. Possivelmente, a avaliação, a próxima avaliação sem-CES de 2021, já deveremos ter uma matriz de referência do SAEB para o 5º, 9º ano e 3º ano do ensino médio, adaptado à BNCC. Essa matriz, então, ela nasce ainda lá nos anos 90. Um minuto, professor. A Carla queria perguntar alguma coisa, Carla Poliana. Por gentileza. Oi, professor Cleiton. É porque quando você apresenta, você tem que apresentar já com ele, né? Aperta o F5 para ele mostrar a tela, e aí você tem que apresentar essa apresentação, porque a gente ainda está vendo o seu PowerPoint sem passar os slides. Opa, então vamos... Você apresenta ele, coloca na apresentação, aí você dá um Alt Tab, né? Para você voltar para a reunião, e aí quando você for apresentar, você apresentar que está em tela cheia. Que aí, quando o senhor for passando, vai passar para a gente. Então, deixa só eu verificar aqui. Na barra inferior tem uma setinha, né, um quadradinho com uma setinha para cima, é onde eu clico para iniciar o meu compartilhamento, não é isso? Isso. Aí, depois que eu faço isso, clico, me aparece 3 opções. A tela inteira, uma janela, uma guia.
eu estou utilizando a opção uma janela. Isso. Aí eu clico em uma janela, seleciono o meu arquivo, né? E ao selecionar esse arquivo, clico em compartilhar. Isso. Aí quando eu faço isso, vocês já têm acesso ao meu slide, não é isso? Ao seu PowerPoint sem estar apresentado. Agora eu coloco ele no modo apresentação. Mas aí ele não vem. Faz o seguinte, volta lá no seu PowerPoint, clica em apresentações de slides. Ok, apresentação de slides. Dá em configurar. Configurar a apresentação de slides. Lá onde está tipo de apresentação, coloque apresentada por uma pessoa. Ok, apresentado por uma pessoa. Ok. Aí agora, quando o senhor apresentar, ele vai ficar numa janela e quando o senhor for escolher ele aqui no Meet, aí a gente vai ver essa apresentação. Primeiro coloca para apresentar e depois volta no Meet e escolhe a guia. Vamos ver se agora funciona. Vocês veem? Aê, Carla, obrigada. É muito bom ter alguém que entende tecnologia, né? Eu peço desculpas, eu não utilizo essa plataforma no meu cotidiano, né? A Universidade de Brasília, ela disponibiliza uma outra plataforma, que é a plataforma Teams, da Microsoft, e ainda assim eu não utilizo essa plataforma também, né? Eu preferi fazer uma assinatura da plataforma Zoom, então as minhas reuniões, as minhas aulas, eu ministro todos por uma outra plataforma. Então, aprendi a desenvolver alguma competência para a plataforma Zoom, e quando eu uso o Meet, por vezes, acontece algum tipo de problema. Eu espero que, a partir de agora, fique tão tranquilo para a gente poder dialogar melhor, né? Bom, então, eu estava falando, né? Então, a matriz de referência é a base para as avaliações, como elementos da metodologia. A partir da matriz de referência, então, produz-se os testes padronizados. Estes testes padronizados são aplicados também por procedimentos padronizados, então os trabalhos de campo em todas as escolas deve-se seguir o mesmo ritual, né, a mesma sequência, tudo com o mesmo tempo, enfim, para garantir a qualidade das avaliações. E ainda, como último elemento da metodologia das avaliações, é o uso de teorias estatísticas que permitem avaliar a proficiência dos estudantes. E então, por meio da análise das respostas, utiliza a teoria de resposta ao item e a teoria clássica dos testes, e utilizando essas teorias, esses modelos estatísticos, produz, então, a escala de proficiência, que é a que nos diz o que cada estudante, né, ou grupo de estudantes que está em cada nível da escala, já sabem fazer em relação às disciplinas que são avaliadas. Então, as matrizes de referência, como nós vamos falar de elaboração de itens, apenas dando destaque às matrizes de referência. Como eu já havia mencionado, as atuais do 5º ano, do 9º ano do ensino fundamental e 3º ano do ensino médio, ainda são as que foram publicadas nos primeiros momentos de vigência do SAEB, e só deveremos ter novas matrizes a partir da avaliação que será realizada em 2023, a cada 2 anos essa avaliação, se não houver nenhuma alteração, quando já deveremos estar com as matrizes adaptadas à BNCC, né? Os testes padronizados são testes cognitivos, e questionários que são respondidos. As teorias, então, de análise, a teoria clássica dos testes e a teoria de resposta ao item. E tudo isso, então, gera uma escala de desempenho que descreve o que os alunos conseguem resolver, estando eles nos vários níveis da escala. A escala de proficiência, ela destaca, né, ela registra 3 elementos, quando se descreve a partir dos itens aplicados nas provas, né? Então, qual é a operação cognitiva que o estudante desenvolve, qual é o objeto do conhecimento que está envolvido naquela operação cognitiva e qual foi o tipo de situação, qual o contexto em que o item estava relacionado. E aí, então, aqui é um exemplo da escala, né? A escala ela tem é uma escala de 500 pontos, que varia de intervalos de 25 e 25. Então, aí tem todos as descrições das habilidades dos estudantes nessa escala, né? Então, é uma escala única, porque entende-se, né, que o processo de aprendizagem ele é contínuo, então os estudantes que estão no 5º ano eles estarão numa parte mais inicial da escala, os estudantes do 9º ano na parte intermediária, e os alunos do ensino médio deveriam estar numa parte já mais
finalizada do mais alta da escala, né? Porque é um processo cumulativo de habilidades que são desenvolvidas ao longo de toda a vida escolar, né? E aí sim, o nosso foco de hoje que é falar da construção de itens, né? Como elaborar itens para, seguindo o modelo SAEB, e talvez como esses itens poderiam nos ajudar na sala de aula para podermos também, né, uma outra forma de compreender o progresso das aprendizagens dos nossos estudantes. Quando a gente fala de elaboração de itens, né, existe um conjunto de etapas, né? Primeiro, selecionar os descritores da matriz. Aqui nós estamos falando de avaliação externa, então, seguindo o modelo SAEB, mas poderia dizer, selecione as habilidades que estão lá no currículo em movimento, né? São essas habilidades com as quais o estudante está trabalhando naquele momento em sala de aula. Então, quais são as habilidades do currículo que estão sendo desenvolvidas no momento? A gente pode pegar essas habilidades do currículo em movimento ou pegar aí os descritores da matriz. Em seguida, a gente vai fazer uma análise, né? Analisar a operação mental envolvida no descritor, analisar o tópico de conteúdo abordado pelo descritor, definir o tipo de item. Enfim, aqui tem um conjunto de elementos, nós vamos ver cada um deles separadamente, né? Então, a primeira coisa é a análise da operação mental que envolve o descritor, né? Como eu havia mencionado para vocês, vou mostrar alguns exemplos no campo da matemática, porque são os que eu estou mais familiarizado, né? Então, eu diria que a matriz de matemática, ela apresenta 3 grandes grupos de competências, ou de habilidades, assim poderíamos dizer. O primeiro grupo eu chamaria de compreensão de conceitos. Então, essa matriz ela tem habilidades que estão relacionadas a identificar, a reconhecer, associar conceitos e relações matemáticas em situações diversas, né? Então, o primeiro grupo de habilidades está no campo de compreensão de conceitos. Aqui tem alguns exemplos de descritores da matriz. Por exemplo, no 5º ano, tem um descritor que está relacionado ao campo de espaço e forma, né, na matemática, ao tema espaço e forma, que é identificar a localização, movimentação de objetos em mapas, croquis e outras representações. No 9º ano do ensino fundamental, o descritor 11 está relacionado a grandezas e medidas, ou ainda espaço e forma, né, mas, enfim, é um tópico de geometria, reconhecer círculos, circunferências, elementos e algumas de suas relações. No 3º ano do ensino médio, ainda nesse campo de compreensão de conceitos, né, associar informações apresentadas em listas ou tabelas simples aos gráficos que as representam e vice-versa. Por que é importante a gente entender o que é que a gente quer com essa habilidade? Veja, uma habilidade que é identificar, reconhecer e associar são habilidades de uma complexidade menor do que outras habilidades, como nós veremos nos próximos 2 grupos. Então, se eu quero construir um item para saber se o aluno sabe identificar, é diferente de construir um item de resolução de problemas. Então, compreender essas habilidades é fundamental, né? A nova matriz do SAEB, a que está, possivelmente vai vigorar, né, já na próxima edição, já baseada na BNCC, ela foi inspirada na taxonomia de Bloom, né? Não há uma adoção explícita, né, da taxonomia de Bloom revisada, mas a taxonomia de Bloom, por exemplo, trabalha com 6 grupos de habilidades. Então, são das habilidades, digamos, mais básicas às mais complexas. E compreender essas habilidades, né, e aí o verbo que inicia cada um dos descritores, eles são importantes para a gente entender que item ou que tipo de atividade eu vou construir para avaliar as aprendizagens dos meus estudantes. Então, tomando aqui como exemplo a matemática, mas para a língua portuguesa de uma certa forma também é similar, talvez com mais grupos, né, do que 3, como aqui eu separei para a matemática. O segundo grupo de habilidades que a matriz traz é relacionado ao uso de procedimentos. Então, fazer cálculos, estimativas, execução de algoritmos e manipulações algébricas, né? Então, no 5º ano, o descritor 17, que é relacionado ao tema, né, espaço e números de operações, álgebras e funções, o descritor número 17, ele fala calcular o resultado de uma adição ou subtração de números naturais. Então, quando eu peço para calcular um resultado, eu quero saber se o aluno domina a técnica operatória. Se ele sabe utilizar o algoritmo da adição, da subtração, assim como da multiplicação, da divisão, que são o descritor número 18 dessa mesma matriz de matemática do 5º ano do ensino fundamental. Quando eu vou lá para o 9º ano, tem lá um descritor 30, que é calcular o valor numérico de uma expressão algébrica. No 3º ano do ensino médio, calcular a probabilidade de um evento. Então, esses
descritores, o verbo, né, no caso aqui dos que eu selecionei como exemplo, todos começam a ler calcular. Então, eu não preciso, quando eu avalio essa habilidade, se o estudante consegue interpretar uma situação problema para efetuar um cálculo. É um procedimento mais direto. Se ele domina uma técnica operatória, se ele consegue executar um algoritmo, né, e proceder, então, ao cálculo. E, no caso da matriz de matemática, né, que eu diria no terceiro grupo de habilidades, são as relacionadas à resolução de problemas. Então, nesse caso, o estudante ele precisa desenvolver habilidades para selecionar e usar uma estratégia e executar procedimentos matemáticos adequados para resolver uma situação problema. Aqui é mais complexo do que simplesmente fazer uma conta. Eu preciso interpretar um determinado contexto, compreender a relação entre os valores que ali estão, ou as variáveis que estão ali descritas naquele contexto, para que eu possa, então, escolher uma estratégia, um procedimento de cálculo, né, para encontrar a resposta que satisfaça adequadamente aquele problema. Então, no 5º ano do ensino fundamental, um exemplo é o descritor 19, que é resolver problemas com números naturais, envolvendo diferentes significados da adição e da subtração. Veja que aqui anteriormente eu havia falado, em relação ao uso de procedimentos, o descritor 17 do 5º ano era calcular o resultado de uma adição e subtração. Quando eu vou para o descritor 19, eu já quero saber se o meu estudante consegue resolver um problema com números naturais envolvendo diferentes significados da adição e da subtração. Veja, a própria matriz, utilizando o mesmo objeto do conhecimento, que é operações de adição e subtração com números naturais, me apresenta duas habilidades distintas. Uma só de cálculo e uma outra de resolução de problemas. É mesmo no 9º ano do ensino médio, tem lá resolver problema que envolva a equação do 2º grau. No 3º ano do ensino médio, resolver problema que envolva uma função exponencial. Então, esses descritores, eles já começam com a palavra importante de compreensão para que eu possa elaborar um item. Está me pedindo para avaliar a habilidade de resolver problema. Então, se a gente vai elaborar itens, o primeiro passo sempre é identificar o que é que eu estou avaliando. Qual é o tipo de operação cognitiva que está em destaque. Pode ser apenas identificar, associar, relacionar. Pode ser apenas calcular, como pode ser apenas resolver problema. Mas cada uma dessas habilidades requer um tipo específico de construção de uma situação para ser avaliada. E aí eu vou dizer, né, é diferente quando um aluno erra uma operação que eu passei para ele resolver de adição, eu não posso dizer que ele não sabe a adição, ou melhor, se ele erra um problema, eu não posso dizer que ele não sabe adição, eu posso dizer que ele não sabe resolver um problema, mas ele pode saber fazer a conta de adição. O que o Saeb tem mostrado ao longo da sua história, em relação ao 5º ano, tomando ele como exemplo, que os estudantes sabem resolver contas, mas apresentam dificuldades em resolver problemas, envolvendo as operações básicas, né? Tanto da adição, subtração, como multiplicação e divisão. Então, quando eu elaboro um item no teste que eu estou aplicando aos meus alunos, e se eu consigo diversificar os tipos de habilidades que eu estou avaliando, e consigo criar também situações que avaliem essas habilidades em graus de complexidade diferentes, eu consigo, então, entender melhor o desenvolvimento dos meus alunos e fazer uma intervenção que possa garantir ou favorecer mais as aprendizagens. Bom, o segundo elemento, então, é analisar o tópico, é a análise do tópico de conteúdo a ser abordado no descritor. Então, primeiro eu tenho que identificar qual é a operação cognitiva. Eu olho para a matriz, o verbo com o qual se inicia cada descritor, né, lembrando que descritor é a descrição da habilidade avaliada, né? Usa-se o nome de descritor, mas podemos falar assim, habilidade 1, habilidade 2, preferiu chamar descritor 1, descritor 2, mas lembrando que cada descritor descreve uma única habilidade que está sendo avaliada. Então, penso na operação cognitiva que o descritor anuncia e, associada a essa operação cognitiva, tem um objeto do conhecimento, tem um tópico de conteúdo que vai ser utilizado para avaliar a proficiência ou a aprendizagem do estudante. Aqui eu peguei como exemplo, né, considerando que o grupo pode ter uma formação bastante diversificada, um exemplo do 5º ano, que eu já havia mencionado ali, de resolver problemas com números naturais envolvendo diferentes significados da adição da subtração. Quais são esses diferentes significados? Juntar, alteração de estado inicial, comparação ou ainda mais de uma transformação. Então, agora eu estou olhando, a operação cognitiva é resolver problema,
mas o objeto do conhecimento é números naturais, ou operações com números naturais. Eu preciso entender qual é a extensão desse objeto do conhecimento. Então, aqui, eu trago em relação a esse descritor, porque ele fala as ações de juntar, alteração de um estado inicial, uma ação de comparação, ou ainda mais de uma transformação. Eu preciso entender como esse objeto do conhecimento está configurado tanto na matriz de referência, como no currículo escolar. Então, se eu falo operações envolvendo sentidos da adição e da subtração, o que isso significa? Então, aqui tem 4 exemplos em que estamos falando de adição e subtração, mas que exigem do estudante um nível de aprendizagem diferenciado. Uma ação de juntar, ela é mais simples do que uma ação de comparar. Uma ação de juntar é mais simples do que uma alteração de estado inicial. Uma ação de juntar é mais simples do que operar com mais de uma transformação. Mas tudo isso aqui está relacionado a quê? A adição e subtração. Então, eu preciso entender toda a extensão do meu tópico de conteúdo, do meu objeto do conhecimento que eu estou trabalhando. Por quê? Se eu, na minha prática cotidiana, elaborar atividades para os meus alunos que enfoquem apenas as ações de juntar, esses alunos não vão desenvolver a competência de resolver problemas envolvendo diferentes sentidos de adição e subtração na sua plenitude. Eu preciso trabalhar esse objeto do conhecimento em toda a sua extensão, tanto no trabalho pedagógico, com o conteúdo, como no processo avaliativo. Porque ao avaliar, se eu detecto que os meus alunos estão com problemas para resolver problemas que envolvem o sentido da comparação, significa que eu preciso enfatizar um pouco mais esse sentido do que ficar repetindo muitos exercícios que têm um sentido do juntar. A mesma coisa, se eu analiso e verifico que os alunos conseguem resolver problemas envolvendo a noção de juntar ou a ideia de alteração de um estado inicial, mas eles estão com dificuldades em resolver problemas que envolvem a ideia de comparar, eu vou então enfatizar um pouco mais a ideia do comparar. Então, eu tenho que entender, relembrando, para elaborar um item, primeiramente, analisar qual é a operação cognitiva. Associar, identificar, relacionar, ou calcular, estimar, ou resolver problemas. Então, uma vez que eu identifico a operação cognitiva, eu tenho que analisar o objeto do conhecimento. Nesse exemplo, operações de adição e subtração. Como é que eu posso resolver problemas de adição e subtração de maneira a cobrir toda a extensão desse objeto do conhecimento? Depois, eu vou definir o tipo de item de múltipla escolha que eu vou trabalhar. Aqui eu estou falando de definir o tipo de item de múltipla escolha, porque é o modelo do SAEB. Mas na sala de aula, acho que é fundamental a gente diversificar as estratégias, não trabalhar com itens apenas de múltipla escolha, mas trabalhar com itens abertos, que os estudantes possam fazer uma resolução mais descritiva, mais personalizada, expressando a sua forma de pensar, o seu percurso cognitivo, escrevendo, desenvolvendo os cálculos, sem necessariamente precisar marcar uma alternativa. Mas se fizermos um pedido de uma avaliação, que eles marquem a alternativa, que a gente deixe um campinho ali, um box, uma área reservada, pedir para que eles executem os cálculos, para que a gente possa analisar o percurso cognitivo, o caminho mental que eles seguiram na realização dos seus procedimentos para responder ao item, que eu acho fundamental para a gente sempre analisar e entender, como é que os alunos estão como um todo na turma. Que tipos de estratégias que levaram ao acerto, que tipos de estratégias que levaram ao erro. E a prova do SAEB, ela tem todos os itens de múltipla escolha, eles têm primeiramente um enunciado, que propõe um problema, ou uma situação-problema, e para cada enunciado tem um conjunto de respostas, são as alternativas. Uma dessas alternativas é chamada de gabarito, que é a resposta correta, e as respostas erradas, são chamadas de distratores. E aí o SAEB ele trabalha com o princípio que essas respostas incorretas, apesar de incorretas, elas precisam ser plausíveis. O que isso significa? Uma resposta plausível ela representa um percurso cognitivo que os estudantes comumente utilizam, mas que levam a uma resposta incorreta. Então, recomenda-se não trabalhar com alternativas aleatórias, mas alternativas que possam ter algum significado pedagógico. Então, dizer assim, olha, o aluno que errou,
que escolheu a alternativa B, que era errada, o que essa alternativa representa em termos de percurso cognitivo, de forma de pensar? Mas que aquele aluno que ainda não desenvolveu a habilidade plenamente chegaria, então, a esse tipo de erro, né? Então, o formato do item, ele é nas avaliações do SAEB, são itens de múltipla escolha. Esses itens de múltipla escolha, eles podem ser de dois tipos. Um item em que o aluno resolve uma situação, problema, identifica uma alternativa que é a correta, ou o aluno analisa cada alternativa de acordo com o enunciado e escolhe a alternativa correta, né? Aqui tem um exemplo desse modelo A, quando o aluno resolve uma situação, problema, identifica a alternativa que contém a resposta certa, né? É um exemplo do descritor 13, da matriz do 9º ano de matemática, que essa habilidade desse descritor é resolver problema envolvendo cálculo de áreas de figuras planas. Eu deixei ali grifado, né, está em negrito, a pergunta desse problema, né? Termina assim: qual a área que será pintada? A pergunta é direta, é específica. Então, o aluno ele vai executar um cálculo e se vai marcar a resposta que responde a esse problema. O outro tipo de item, onde o aluno tem que analisar o enunciado e analisar cada alternativa para identificar qual é a alternativa correta. Também um exemplo da matriz do 9º ano, descritor 11, que é reconhecer círculos, circunferência, os elementos e algumas de suas relações. Então, tem assim, na figura abaixo, o ponto O é o centro da circunferência. Aí vem o comando. Nessa figura, olha, esse comando não diz o que o aluno tem que fazer. Mas o que ele precisa fazer nesse tipo de item? Analisar alternativa por alternativa e, ao ler cada alternativa, se reportar ao enunciado para saber se aquela alternativa está correta ou não. Então, é uma situação na qual ele completa uma frase, né? Nessa figura, ele vai escolher a sentença alternativa que completa a figura, ou melhor, a frase de maneira correta. Então, o tipo de item da prova do SAEB pode vir dessas duas formas. Ou ela é uma pergunta direta, em que o aluno vai fazer algum procedimento e escolher a alternativa correta, ou, como neste exemplo que está sendo projetado, ele tem que completar uma frase analisando cada alternativa para saber qual seria a apropriada para essa situação. Então, depois que ele definiu o modelo, né, se vai ser uma pergunta direta ou se vai ser uma frase a ser completada, definir a situação, problema ou problema que vai ser trabalhado e elaborar o enunciado, né? Aí existem algumas recomendações técnicas do INEP, né? Primeiro, então, propor problemas que sejam factíveis e admissíveis. Existem problemas que são, às vezes, absurdos, né? Um contexto que não faz nenhum sentido. Existem, usando uma linguagem corrente, muitos memes, né, sobre provas em que alguém fala assim, sei lá, pegando uma personagem para fazer uma caricatura, né? Não estou falando de uma situação que tenha diretamente acontecido, mas se eu pegasse a personagem Magali, da Turma da Mônica, e quisesse construir um problema em sala de aula, e dizer assim: Magali comprou 350 melancias para comer, né? É uma situação que é completamente fora de sentido, né? Quem é que compra 350 melancias para comer, né? Mesmo a Magali. Mas que é uma personagem reconhecida por um apetite infindável, né? Mas as situações precisam ter algum sentido, né? Serem factíveis, serem admissíveis, algo que de fato possa acontecer. Mesmo que sejam situações complexas, né, que exijam um grau de conhecimento mais avançado, mas que essa situação tenha algum sentido do ponto de vista de ser algo que existe, né? A mesma coisa são as alternativas. Essas alternativas não devem ser escolhidas de forma totalmente aleatória, que não representem um caminho possível, uma situação possível que possa ser alcançada. A gente precisa ter cuidado com os conceitos, fatos, terminologias que são utilizados para que eles tenham um caráter universal, né? Quando nós estamos falando de sala de aula, da nossa sala de aula, isso é um pouco menos complexo do que quando a gente fala do SAEB, que é uma avaliação nacional. Então, a gente precisa usar palavras que sejam, de fato, uma terminologia do alcance dos nossos estudantes. Usando uma palavra que eu diria, eu vou pegar do meu hobby, né? Meu passatempo preferido é fazer comida, né? Eu gosto de cozinhar. Então, é a minha maneira de limpar a mente, né? Mas um alimento que tem uma terminologia bastante diferente no Brasil, que aqui no Distrito Federal nós costumamos chamar de mandioca, mas no Rio de Janeiro se fala aipim, no Nordeste se fala macaxeira. Então, eu preciso saber se os meus alunos dominam as palavras, os conceitos, os fatos que eu estou colocando no meu item.
Porque se eu utilizar uma linguagem, né, que não é acessível para estes alunos, a chance do erro por não compreender a terminologia é grande. Então, nós precisamos cuidar, né, daquilo que a gente está utilizando para saber se, de fato, é de domínio dos alunos. Elaborar itens que são independentes entre si, eu não posso pegar assim, item 1, né, e criar um item 2, que para o aluno responder corretamente, ele precisa ter acertado o item 1. Né? Isso não é apropriado, os itens precisam ser independentes. Cada item avalia uma única habilidade, isso nós chamamos tecnicamente de unidimensionalidade do item. Para que eu realmente saiba se o aluno acertou ou não aquele item, depende exclusivamente daquele item, de nenhum outro elemento, de nenhum outro item de um teste. Né? Então, a gente também, como recomendação técnica, né, na hora de elaborar os textos, os contextos, né, evitar o uso de situações que possam ter viés culturais ou de discriminação e preconceito. Né? Então, situações que possam envolver preconceito de gênero, de etnia, de profissão, de crença, de religiosidade. Evitar propaganda comercial, né? A escola não é lugar de fazer merchandise, então, se eu quero trabalhar com uma caixa lá, para trabalhar com os alunos, uma planificação de um sólido, eu poderia pegar um paralelepípedo, mas ter o cuidado de não colocar um desenho de uma caixa de um creme dental, com uma propaganda do creme dental, porque assim eu posso estar induzindo os meus estudantes a consumirem aquela marca, porque foi a marca que eu levei para a sala de aula no exercício, numa prova. Então, a gente ter um cuidado de não fazer, né, propaganda comercial, e depois a apologia a condutas em desacordo com os preceitos legais. Né? Então, evitar também construir situações, problemas que de alguma maneira venham a ferir preceitos legais. E depois tentar, de uma certa forma, também evitar a abordagem de temas controversos. Né? Porque aí a gente não pode garantir que o aluno tenha errado o item, porque ele ficou intrigado, né, em conflito por conta do tema que estava envolvido, o tipo de situação, problema que estava envolvido no item. Então, ele vai dispersar do foco do tema que ele tem que analisar, porque ele vai querer refletir sobre os conceitos, situações que estão ali envolvidos e que contrariam seus costumes, sua cultura, suas crenças, enfim, então tentar evitar a abordagem de temas controversos em avaliações. Isso pode ser discutido no dia a dia da sala de aula, mas na avaliação, evitar para que isso não possa ser um elemento que possa gerar situação de erro. Temos uma pergunta. Diga, então, vamos falar. O professor Sérgio pergunta se poderia dar um exemplo de temas controversos. Consumo de drogas, por exemplo, aborto, né? Uso de armas, são temas que eu chamaria de controversos. Né? Não construir um item que envolva esse tipo de conteúdo. Ok. A mesma coisa, não é um caso muito típico da nossa cultura terem muitos conflitos que envolvam religião e ideologias, mas tem pessoas, por conta, digamos, uma situação que está acontecendo agora no Afeganistão, por ignorância, vão falar em sala de aula contra o islamismo, sem saber que islamismo é uma coisa, talibãs é outra coisa, né? Ainda que possam misturar religião e Estado e provocar um estrago, né, na vida e na sociedade, na organização social, mas eu tenho que ter cuidado, porque eu posso ter um aluno em sala de aula que, digamos, tem um credo religioso específico e eu usar uma expressão que é controversa porque não conheço adequadamente, ou eu acho que conheço, mas não conheço, né, porque posso me alimentar de algumas informações pela mídia. Então, quando falar temas controversos, a gente ter um cuidado de não abordar temas que possam ser sensíveis para um aluno, 2 alunos, um grupo de alunos, ou metade da turma, não sei. A gente ter esse cuidado de evitar, né, ou quando utilizar, eu digo, no dia a dia é uma coisa fazer um debate, mas outra coisa é colocar esses temas controversos em provas, né, em testes. Bom, e aí então nós vamos construir um enunciado. Né? E tem aqui algumas perguntinhas que poderiam nos ajudar a pensar nos enunciados, né, no contexto dos nossos itens. Nos perguntarmos, ele está contextualizado? Essa contextualização está adequada ao nível de escolaridade dos estudantes? O tamanho do contexto é adequado? Fala do tamanho do contexto adequado, um teste para um aluno do
terceiro ano do ensino fundamental, ou como do SAEB, que avalia o quinto ano, o tamanho, né, do texto, em termos de linhas, deve ser diferente do tamanho de um texto de um item para um estudante do nono ano. A capacidade de leitura de estudantes que estão ainda, digamos, nos anos iniciais do ensino fundamental é diferente daquilo que poderia ser para alunos do nono ano ou do terceiro ano do ensino médio, né? O tempo de leitura, o desgaste que isso produz. Então, o tamanho do contexto ele é adequado? Depois, perguntar, todos os dados, né, incluindo figuras, se estiverem ali presentes, são necessários para responder o item? Às vezes a gente coloca detalhes que são completamente supérfluos, né, que não ajudam em nada, não servem para nada, mas eles acabam servindo de distração para o estudante e isso acaba piorando, né, ou levando ao erro. Então, a gente sempre se perguntar, aquilo que a gente está colocando no nosso situação problema, de fato é necessário para respondê-lo? Saber se tem referências, a gente quer utilizar uma imagem, uma citação, um texto de algum lugar, é importante que a gente sempre faça a referência da fonte, né? Os estudantes a crescerem vendo todo o trabalho que a gente faz, seja durante as aulas ou nas avaliações, se é algo que tem uma propriedade intelectual, que foi alguém que criou, publicou, que a gente coloque a referência. Analisar se o descritor está correto, né? Se toda essa situação que eu criei, de fato, é compatível com a habilidade que eu quero avaliar, com o descritor que eu quero avaliar. E me perguntar, né, se de fato qual é essa habilidade que eu desejo avaliar com esse item. Porque às vezes a gente constrói um item muito interessante. Mas eu tenho que me perguntar, realmente esse item aqui tem uma habilidade que corresponda a ele lá na minha matriz, ou no meu currículo, no currículo que estou trabalhando? Aí aqui eu trouxe dois exemplos para a gente pensar sobre isso, né? Esse aqui é um exemplo da matriz do nono ano do ensino fundamental, resolver problemas com números inteiros envolvendo as operações, adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação. Esse aqui não é um item de prova, é um item que está publicado em livro didático, né? Esse faz parte de um exercício de um livro didático. Então, diz assim, o Brasil foi campeão mundial de futebol pela primeira vez em 1958 na Suécia. A partida final, Brasil e Suécia, foi emocionante para os brasileiros. Descubra o resultado calculando as expressões. Poderíamos nos perguntar, esse é um item contextualizado? Essa contextualização faz sentido? O cálculo dessas expressões tem alguma relação com o enunciado? Para eu saber se o aluno desenvolveu a habilidade de resolver problemas com números inteiros, envolvendo as operações de adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação, ele precisa calcular essa expressão relacionada ao resultado do Brasil? Isso seria suficiente para saber se ele domina a habilidade? Precisaria que ele calculasse a expressão relacionada ao resultado do Brasil e também a expressão relacionada ao resultado da Suécia para eu me certificar que ele desenvolveu a habilidade de operar com números inteiros envolvendo as operações de adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação? Fica para a gente pensar. Então, o que é que eu estou avaliando efetivamente quando eu passo uma expressão como essa? É resolver um problema? Ou é calcular o valor de expressões numéricas? Quer dizer, aqui eu coloquei essa habilidade de 20, mas já de propósito para a gente analisar que o problema, o item, né, o exemplo aqui, no caso é um exercício de um livro didático, ele não corresponderia a essa avaliação. Né? Mas se alguém quiser compartilhar uma opinião, discutir isso aqui conosco, talvez possa, o autor do livro didático foi bem intencionado em querer fazer uma situação contextualizada, mas na minha avaliação, o texto que está aqui presente com aquilo que é requerido do aluno não faz nenhum sentido. Não é, para mim, uma situação problema. É apenas, como o próprio comando diz, calcule as expressões. Eu não precisava de mais nada daquela história. Bastava eu dizer, calcule as expressões. Esse é um exercício desse livro didático, né? Matemática e Realidade, os autores Iese, Doudt e Machado, né? Aqui, o meu objetivo não é... Os autores não criaram esse exemplo, é um exemplo de um exercício de livro didático, não tem nada a ver com avaliação, né? Eu apenas trouxe para problematizar que, às vezes, a nossa boa vontade em construir uma situação é muito grande, mas ela não reflete aquilo que a gente gostaria. Então, nesse caso aqui, o contexto que foi colocado,
ele é completamente desnecessário para eu avaliar a habilidade do estudante, que é calcular expressões numéricas e não resolver problemas envolvendo números inteiros. E como eu disse, se eu quero saber se o aluno desenvolveu a habilidade, bastava que eu pedisse a ele para resolver uma dessas expressões, e não as duas. Ou poderia até pedir as duas, para saber depois analisar qual é a diferença de uma para a outra, né? Eu até poderia, ao falar dessa diferença, dizer que o resultado do Brasil, por exemplo, a expressão que envolve a expressão numérica, né, o cálculo do resultado que o Brasil teve na partida, não tem nenhuma, não usa expoente negativo. A expressão da Suécia usa expoente negativo. Aí, do ponto de vista do objeto do conhecimento, essas duas expressões me dão informações diferentes. Será que o aluno ele resolve o resultado do Brasil porque tem expoente positivo, mas ele não sabe operar com expoente negativo, portanto ele errou o resultado da Suécia? Então, aí eu posso dizer, mas se estiverem juntos, se tivessem apenas alternativas A, B, C, D, para o aluno marcar a alternativa correta, talvez eu não conseguisse ter uma análise pedagógica, porque são muitos detalhes, e isso poderia produzir, então, resultados que as alternativas não me permitissem uma análise pedagógica. Aqui tem um outro exemplo sobre essa construção que é o nosso objeto de discussão, né? Pensar o enunciado, pensar o contexto, que é esse daqui, né? Esse é um item que foi da prova do 5º ano do SAEB, que nós já trabalhamos ali antes outras situações com eles, né? Comentando a respeito. E aí, então, resolver problemas com números naturais envolvendo diferentes significados, adição e subtração. Então, diz assim o problema, né? A figura abaixo representa as casas de Ana, Pedro e Adriana. Então, essa é a ideia do contexto, e tem a figura. E aí ele prossegue. A distância entre a casa de Ana e Adriana é de 700 metros. E a distância entre a casa de Pedro e Adriana é 400 metros. Qual a distância entre a casa de Ana e a de Pedro? Aí nós poderíamos voltar, né, pensando nesse item, naquelas perguntas, né? É um item contextualizado? Tá, ele tem um contexto. Ele está falando de uma situação de uma região, de uma rua, podemos dizer assim, que representa a casa de 3 pessoas. Ele tem uma ilustração. Essa ilustração, ela é importante para os alunos resolverem o item? Poderíamos nos perguntar. Se não tivesse essa ilustração, o item se tornaria mais simples ou mais complexo para os estudantes? Aqui, no caso, estamos falando de estudantes do 5º ano, né? Essa ilustração é um suporte que favorece os estudantes a compreenderem o problema e resolver o problema? Se ela for considerada importante, especialmente porque nós estamos falando de quem? Se esse contexto é apropriado aos estudantes a quem ele se destina, estudantes do 5º ano. Então, a gente pode dizer, essa ilustração ela é importante, ela deve permanecer, né? E depois nós poderíamos analisar a pergunta, né, o comando é direto, né? O que essas alternativas nos dizem também. Mas aqui estamos falando do enunciado. Então, eu diria, primeiro está um item contextualizado. Ele tem uma imagem, essa imagem é necessária. O tamanho desse contexto, eu diria que ele é apropriado para estudantes do 5º ano, né? É um exercício, do ponto de vista das habilidades matemáticas, que talvez possa revelar um pouco mais complexo para os estudantes, porque exige deles mais de um procedimento, ou considerar mais de uma situação. Entender, então, a distância total entre a casa de Ana e Adriana, que é de 700 metros. Entender que a distância entre a casa de Pedro e Adriana é de 400 metros. Os estudantes poderiam anotar esses valores ali. E depois calcular, então, a distância da casa de Ana e Pedro. Então, eles precisariam, com essa ilustração, se eles tiverem tido a oportunidade de resolver problemas similares no cotidiano da sala de aula, eles teriam a ilustração como um bom aporte, né, como um bom suporte para resolver o item. E já nós vamos comentar das alternativas, né? Vamos por etapas. Então, aqui a gente está falando da construção do item. Então, poderíamos aqui nos questionar sobre esse item, se ele está contextualizado, se a contextualização é adequada ao nível de escolaridade dos estudantes, se o tamanho desse contexto é adequado, se a figura, né, é necessária para responder ao item. Nesse caso, a figura é de uma construção própria, então ela não precisa de uma referência. Saber se o descritor está correto, né? Ou seja, esse item que eu construí, esse contexto, ele realmente avalia a habilidade, ali no caso de resolver problemas envolvendo diferentes números da adição e da subtração, né? E no final, quando eu olho,
de maneira mais específica, né? O que eu estou conseguindo avaliar com este item, né? Detalhando essa habilidade, pormenorizando essa habilidade, né? Aqui, por exemplo, quando eu avalio, eu estou trabalhando com números de 3 dígitos e números, digamos, redondos, né? Valores 700, 400. Então, eu poderia dizer, então, o aluno que conseguiu resolver isso, além dele ter desenvolvido a habilidade de identificar a operação correta, ele faz isso com valores, digamos, redondos, né? Se eu estivesse trabalhando com 752, 439, que talvez exigisse deles trabalhar com desagrupamentos, né? Para uma linguagem mais vulgar, né? Com a ideia de emprestar algo, né? De um número para o outro para executar corretamente a operação. Então, isso poderia produzir um resultado diferente. Então, se eu trabalho com eles com números de 3 dígitos e com valores ditos redondos, é mais simples do que se fossem com valores não redondos, né? Que tivessem dezenas de unidades diferentes do que está representado, do que fosse zero, né? Uma representação numérica desses valores. Bom, depois a gente tem que pensar nas alternativas. Como eu já havia mencionado, o SAEB ele deseja que as alternativas sejam plausíveis, né? Uma correta e as outras alternativas incorretas, que elas sejam plausíveis. Então, o que seria uma alternativa plausível? Então, erros que costumam ser comuns. O conteúdo é correto se considerado dependente do problema formulado no enunciado. Também pede-se para evitar o uso de palavras como não, em, outros prefixos similares, né? Especialmente utilizar duplas negativas. Às vezes começa-se uma frase: não é permitido, não é possível, não é isso, porque não é aquilo, né? Então, o uso da palavra não, o sufixo in, né? Podem gerar dificuldades de compreensão. Mas aqui é uma recomendação técnica do SAEB, né? No nosso dia a dia, se a gente trabalha muito bem com os estudantes essas estruturas textuais, não teria problemas, né? Uma outra coisa que se pede para evitar, que as respostas sejam parciais. Então, se um problema exige que o aluno execute 2 cálculos naquele problema, eu não posso colocar a resposta do primeiro cálculo como uma alternativa do item. Porque o aluno ele pode executar a primeira parte do problema, ele encontrou um resultado, ele verificou que aquele resultado está nas alternativas, ele acha que ele finalizou o trabalho dele e ele marca aquele resultado. Então, quando se pede para evitar respostas parciais, é nesse sentido, né, de que o aluno não seja induzido a marcar uma alternativa porque ele já encontrou aquele resultado durante o processo de resolução e achar que finalizou o trabalho dele. Os itens não podem ser pegadinha, né? Não podem funcionar como ciladas. Aí tem que evitar termos ambíguos, capciosos, né? As pegadinhas, as armadilhas verbais, alternativas maliciosas ou enganosas, né? Que não avaliam a habilidade pretendida, né? Porque acabam induzindo o aluno ao erro e poderia permitir também outras possibilidades de respostas, né? E também evitar conhecimentos pontuais, né? Ou conteúdos absurdos ou detalhes irrelevantes, né? Dando as alternativas. Algumas perguntinhas que nós poderíamos nos fazer ao elaborar alternativas, né? O comando é uma pergunta ou uma frase que termina em cada opção? Como já havia dito, né, os itens são esses 2 modelos que nós temos, né? O comando está redigido de forma clara e objetiva? As opções estão em ordem crescente ou decrescente? Essa perguntinha número 3 é porque o manual de elaboração de itens do SAEB recomenda que os itens, as respostas estejam em ordem crescente ou decrescente. Isso não tem a ver só com valores. Numa prova de matemática, se eu tenho 4 alternativas, ou eu começo a alternativa A com o menor valor e depois vou até a alternativa D, que é o maior valor, ou posso fazer o inverso. Começo a alternativa A com o maior valor e termino a alternativa D com o menor valor. Se é um texto a resposta, eu começo a alternativa A com a frase mais curta e a alternativa D vai ser a frase mais longa, né? Ou o contrário, eu começo com a frase mais longa na alternativa A e termino com a frase mais curta na alternativa D. Então, há uma recomendação técnica de ordenar as alternativas, se for valores numéricos do menor para o maior ou do maior para o menor, se forem alternativas que expressem texto, que seja do menor texto para o maior texto. Eu nunca li nenhum estudo científico que diz que essa forma de ordenação favorece os estudantes, que já tenha sido testado, no sentido de responder corretamente ao item. Mas as pessoas costumam dizer no INEP que tem uma questão que é uma dimensão estética, e que ela acaba, de uma certa forma, agradando o olhar e não direciona o estudante não induz o estudante à escolha de uma alternativa. Então,
dizem que isso tem um impacto, né? Eu, particularmente, nunca li nenhum estudo que tratasse disso de uma maneira assim, mais científica, né? Várias testagens e que mostraram que se as alternativas estão ordenadas, os estudantes acertam mais do que se as alternativas não estiverem ordenadas, né? Mas isso faz parte das recomendações do SAEB. Observar se as opções são semelhantes, se elas são independentes, né? O que é observar se as opções são semelhantes? No INEP, eles costumam dizer, olha, se você estiver trabalhando com 3 frases, se as 3 frases começarem com a letra D e a quarta começar com a letra F, isso não é bom. Você teria que ter pelo menos 2 frases começando com D, 2 frases começando com F, ou todas as frases começando com letras diferentes. Porque se você tem 3 frases começando com a letra D e uma começando com a letra F, o fato daquela que é diferente pode induzir os estudantes a achar, essa é a única que é diferente, então vou escolher essa que começa com uma letra diferente. A mesma coisa com números, né? Se eu tenho 4 opções numéricas, né? 3, digamos, são números de 3 dígitos, e uma é um número de 2 dígitos, ou um número de 4 dígitos, ou seja, difere das outras 3, isso pode induzir os estudantes ao erro, no sentido de que eles vão escolher aquela opção que é a diferente das demais, que foge do padrão das demais. Então, perguntar se elas são semelhantes é se existe, de fato, alguma coisa que não seja tão discrepante entre elas que possa induzir ao erro, né? E se são independentes, se uma alternativa não depende da anterior, né? Para que os estudantes não sejam induzidos também ao erro por essa situação. Analisar se de fato existe uma única opção correta e 3 erradas. No caso da prova do 5º e do 9º ano, a prova do 3º ano do ensino médio são 5 alternativas. Então seria uma correta e 4 erradas no 3º ano do ensino médio. Mas no ensino fundamental, 5º e 9º ano são 4 alternativas. Observar se todas as opções erradas são plausíveis, né? De fato, elas representariam um percurso cognitivo que os estudantes costumam usar, porém levam a resultado incorreto, né? E ainda observar se todas as alternativas avaliam o mesmo descritor, se elas estão relacionadas ao problema. Então, o problema que nós vimos anteriormente, né, esse aqui para calcular a distância entre as casas de Pedro e Anso, nós fôssemos analisar as respostas, né? Então, primeiro vamos identificar qual é a resposta correta. Então, está dizendo que a distância entre a casa de Ana e Adriana é 700 e a casa de Pedro e Adriana, 400. Quer saber a distância entre Ana e Pedro. Então, para este caso, bastaríamos fazer a subtração do valor total, da distância total entre a casa de Ana e Adriana, que é 700, menos, né, a distância entre a casa de Adriana e Pedro, que é 400, e restaria, então, entre Ana e Pedro, 300. Então, a resposta alternativa correta seria ali a alternativa A. Faz sentido ter nesse problema a alternativa B, 400? Faz sentido ter nesse problema a alternativa C, 700? Faz sentido ter a alternativa D, 1.100? Né? Temos que perguntar, essas alternativas são plausíveis? No caso do 5º ano, nós poderíamos dizer que a alternativa B e C não representam nenhum procedimento de cálculo, né? Mas por que elas estão aí? Então, há uma justificativa para o 5º ano, é que são dados do problema. Então, 400 é um valor que aparece no problema, 700 é um valor que aparece no problema. Então, o aluno que não desenvolveu a habilidade, ele poderia escolher algum elemento que está presente ali no enunciado e escolher esse elemento como resposta, porque ele não sabe o que fazer, ele tentou algum procedimento e não chegou ao procedimento correto. O ideal seria que as alternativas não repetissem 2 dados do problema. Até porque o aluno lê, ele viu, no problema tem 700, no enunciado tem 400, então é uma dessas respostas, porque elas estão no enunciado. Então, eu particularmente não gosto desse tipo de item que o autor repete dados do problema. No 5º ano, admite-se um pouco mais, mas talvez não fosse adequado que tivesse as 2 alternativas envolvendo dados do problema. E a alternativa D, o que ela representa? Bom, o problema, ele exige que os estudantes façam uma subtração. E a alternativa D representa uma adição entre os valores que estão no enunciado. Então, o aluno que não sabe exatamente o que fazer, não interpretou adequadamente o problema, ele sabe que tem um valor 700, tem um valor 400, então ele pensa, deve ser para somar, né? Porque ele está falando de distâncias, ele se confunde naquilo que é para fazer, ele não consegue identificar a operação que ele tem que executar, e ele deveria, então, portanto, realizar uma subtração, ele acaba, por não ter desenvolvido a habilidade e não ter conseguido interpretar a situação do problema, ele resolve uma adição. A gente até poderia dizer, o aluno que marcou a alternativa D, ele sabe fazer adição, ele só não sabe resolver problema, né? Então, ele tem um dado
pedagógico ali presente. Então, eu tenho que saber escolher essas alternativas, né? A correta e aquelas que não são corretas. Essas não corretas, elas precisariam representar algum percurso cognitivo que os estudantes utilizariam para resolvê-la. Então, aqui nós poderíamos discutir se essa alternativa B e essa alternativa C, se elas de fato são boas, né? Eu não gosto dessas alternativas porque eu acho que poderia ter algum outro tipo de situação que nós envolvêssemos, né? Como aqui o problema ele está com valores redondos, mas se fossem valores outros, nós poderíamos supor que o aluno errou a subtração por não ter feito o desagrupamento correto. Eu acho que seria mais plausível enquanto alternativa, né? E aí teríamos outras opções de construção. Professores dos anos iniciais devem estar mais familiarizados com a pergunta dos estudantes, né? Tia ou professora, né? É de mais ou é de menos? Por isso que a alternativa D, ela se apresenta como uma alternativa plausível. As crianças não conseguem identificar no problema qual a operação que devem escolher. E aí eles fazem essa pergunta com uma certa frequência em sala de aula. É de mais ou é de menos? É de vezes ou de dividir? Né? Porque eles não desenvolveram bem a habilidade. E acabam escolhendo a operação inversa daquela que eles deveriam fazer a escolha. E por que os alunos também costumam perguntar se é de mais ou se é de menos? A gente costuma dizer que, eu digo sempre isso quando falo desse assunto, né? Que às vezes o professor está imbuído de muita boa vontade e ele também está cansado de responder a tantas perguntas e ele quer ensinar alguns, digamos, macetes para os estudantes. Então ele fala assim, olha, se no problema tiver a palavra ganhou, recebeu, achou, né? É demais, é adição. Se tiver vendeu, doou, comeu, perdeu, e aí por aí vai, é de subtração. Então os alunos acabam ficando condicionados ao que a gente chama que é de usar a palavra-chave. Esse problema não tem palavra-chave. E aí, isso para os estudantes, por isso eles podem ter escolhido, né, as opções B e C, que são dados do problema, porque eles não conseguem identificar a operação matemática apropriada para alcançar a resposta correta. Então, no dia a dia, os professores deveriam usar expressões dessas palavras-chave como significado da operação a ser executada. E sempre problematizar com o estudante, porque às vezes a palavra-chave, o problema tem a palavra-chave ganhou, mas exige dos estudantes uma subtração. Mas como tem a palavra ganhou, eles internalizaram que ganhar tem a ver com adicionar, né? Então, aqui a gente problematizando essas alternativas. Bom, já finalizando a minha exposição, né, eu queria chamar a atenção de vocês, então espero que tenha esses elementos que eu falei sobre a construção dos itens tenham sido úteis, né, para refletir sobre a construção, mas é sempre pensar que os testes eles nos ajudam em muita coisa na escola, né, a entender como os alunos aprendem. Mas a aprendizagem envolve mais do que testagens, né? Então a gente precisa construir um ambiente educativo de respeito, solidariedade, de disciplina, né? Precisa de ordem, né? Não é de autoritarismo, não é de hierarquia exacerbada, mas precisa de organização, mas organização com respeito, solidariedade. A escola tem que ter a sua proposta pedagógica, seu planejamento, né? Os professores precisam contar com alguma autonomia e também com trabalho em grupo com os colegas, né, para poder organizar aquilo que precisa ser feito. As avaliações, então, além das provas tradicionais e formais, como o modelo que aqui discutimos de avaliação externa, a gente precisa estimular o processo de autoavaliação, para que os estudantes tomem consciência do esforço empreendido, daquilo que eles sabem, daquilo que eles não sabem, de como eles podem também, por meio de uma autoavaliação, reorganizar os seus hábitos de estudo, então ter outras atividades envolvendo projetos especiais e avaliação por apresentações, e um aluno possa utilizar uma outra forma de comunicação daquilo que ele aprendeu. A gente precisa ter uma gestão democrática, porque é por meio do compartilhamento de decisões, informações entre a comunidade escolar que a gente constrói um clima de escola favorável à aprendizagem. Momentos como esse, né, de formação continuada, são fundamentais para a qualificação do nosso trabalho e ampliar as nossas possibilidades de trabalho, né? A gente precisa, na medida do possível, e cobrar do poder público, né, que o ambiente físico da escola seja adequado aos processos de aprendizagem e pensar em estratégias, né, de acesso, sucesso e permanência na escola. Então, os testes, eles nos ajudam em muitas coisas, mas o sucesso da escola depende ainda de outros elementos, né? Então, aqui, só para ir finalizando de fato, né, então eu não me apresentei
completamente no início, eu faço parte de um grupo de pesquisa na Universidade de Brasília, chamado Grupo PI, que é o Grupo de Pesquisa e Investigações da Educação Matemática. Nós trabalhamos especialmente com 3 focos, né, que é avaliação em matemática e pensamento crítico e criativo matemático, que é associado ao pensamento crítico e criativo, né, a área de superdotação em matemática, né, mas ligado especialmente à questão da dimensão da criatividade. Tem aí algumas redes sociais nas quais o grupo divulga, né, suas atividades. E fico, então, agora à disposição para responder outros questionamentos, tirar outras dúvidas que possam ter surgido ao longo dessa apresentação. Peraí. Sérgio, pode falar. Bom dia, professor. Agradeço a sua palestra, ela foi bastante instrutiva, esclarecedora em alguns aspectos, né? Não que fosse exatamente uma novidade, né? A gente que já vem atuando há algum tempo, mas, de qualquer forma, sempre agrega, né? Principalmente quando a gente, na função de coordenador, a gente precisa fomentar, né, e agregar valor ao trabalho dos professores que estão na ponta, né? Eu que venho acompanhando há alguns anos as avaliações externas, né, inicialmente imaginei que o senhor fosse falar um pouquinho sobre, também, sobre a importância das avaliações externas, né, estou usando aqui no plural, para a gestão, né, porque a gente entende muitas vezes que uma das principais funções das avaliações externas é, vamos dizer assim, o suporte, né, às políticas públicas, às ações de gestão, né, não propriamente a atuação direta no processo de ensino-aprendizagem. Mas compreendi a sua abordagem, né, ficou clara para mim. Se o senhor puder falar um pouquinho sobre essa questão mais voltada para o aspecto do gestor e o papel do coordenador no uso desse conhecimento, eu agradeceria. Ok, Sérgio, obrigado pela pergunta, né? Assim, o enfoque que eu acabei resolvendo trazer hoje, Sérgio, foi um enfoque que eu diria assim, encomendado, né? E foi solicitado falar das avaliações externas, especialmente na questão de elaboração de itens, né? E por isso eu não enfoquei muito essa dimensão da análise dos resultados e como essa análise dos resultados podem impactar a gestão e a atuação de coordenadores pedagógicos no cotidiano da escola. Mas, sem dúvida alguma, a gente precisa aprender a analisar os resultados, e compreendendo um pouco como eles são divulgados, né? E aí eu diria, talvez para a gestão e para a coordenação pedagógica, entender a escala de proficiência seria fundamental, né? Aí, por exemplo, eu acabei só mencionando muito rapidamente a dimensão da escala de proficiência para dar ênfase à questão da elaboração de itens. Mas quando a gente compreende a escala de proficiência e verifica, né, onde os nossos estudantes estão concentrados nessa escala, digamos, o que significa a minha escola ter a média de 245 pontos, né? Mas é a média, né? Aí eu digo, às vezes a média é boa, mas eu tenho muitos alunos que estão distribuídos, assim, às vezes de uma maneira mais uniforme ou menos uniforme na escala de proficiência. Mas essa escala, como eu havia mencionado de maneira muito rápida, no caso da escala de matemática, ela tem 11 níveis. Então, o que significa eu ter 40% dos alunos no nível X, outros 30% no nível Y, e por assim vai, né? E aí, pegar do ponto de vista da gestão da coordenação pedagógica, as habilidades que estão descritas em cada um desses níveis, para a gente enfatizar aonde se encontram os nossos problemas em relação ao domínio dos estudantes das habilidades que estão naqueles níveis da escala. Porque não adianta a gente avançar, né, aí falando particularmente da matemática, que é uma área do conhecimento em que as habilidades se dão de uma forma cumulativa, né? Aquilo que eu aprendo no primeiro ano é necessário no segundo, aquilo que eu aprendo no segundo ano é necessário no terceiro, então nós só ampliamos. Ainda que a gente introduza novos objetos do conhecimento.
a gente vai trazer elementos da geometria, da área de medidas, trabalho com grandezas, com estatística, né, com outros elementos, são objetos de conhecimento diferentes, mas a partir do momento que eu lido com tenho um primeiro contato com alguns desses objetos de conhecimento, eu vou utilizá-los para o resto da vida. Né? As bases sempre serão ampliadas a cada ano de escolarização. Então, do ponto de vista da gestão, a compreensão da média de proficiência dos estudantes e da distribuição desses estudantes nos níveis da escala de proficiência, eu diria que é o fundamental para o planejamento de uma boa intervenção pedagógica. Né? Mas aí talvez a gente precisasse de um pouco mais de tempo para detalhar isso em termos de, digamos assim, com mais exemplos, né? Eu até, às vezes, faço algumas apresentações onde eu pego uma situação de uma habilidade da matriz e coloco um item em cada nível da escala, para a gente interpretar o que significa, em termos de complexidade, ter cada um desses itens e dizer, olha, o que os alunos que estão nesse nível só conseguiram fazer isso? O que a gente precisa do ponto de vista da intervenção para que eles avancem? Né? E aí, talvez, se pudéssemos, numa outra ocasião, ter uma outra conversa enfocando mais essa dimensão, né? Não sei se consegui te responder, né? Mas eu digo assim, aqui a escolha foi, digamos, uma escolha sob encomenda, né? Focada na elaboração de itens, mas, sem dúvida nenhuma, a dimensão da gestão é fundamental na compreensão dos resultados para poder fazer, do ponto de vista coletivo, né? Assim, da gestão é uma coisa a mais que eu chamaria atenção, né? A avaliação do SAEB, no caso das escolas de anos iniciais e das escolas de anos finais, está ali concentrada em avaliar os alunos do 5º ano e alunos do 9º ano. Mas quando eu avalio aluno do 5º ano, eu tenho que saber se o resultado reflete o trabalho do conteúdo, do currículo do 5º ano, ou em que medida essa avaliação ela implica, né, as habilidades que estão no currículo do 4º ano, do 3º ano, do 2º ano, do 1º ano. Senão o professor do 5º ano ele se torna o pobre coitado, né? É o trabalho dele que está em avaliação, mas não é, porque, como eu havia mencionado, as habilidades elas se dão de forma cumulativa. E para a gestão é fundamental, porque às vezes o aluno está no 5º ano, mas ele só desenvolveu as habilidades de forma apropriada daquelas que estão previstas no 3º ano ou no 4º ano. E aí o professor do 5º ano não consegue fazer milagre, né? Ele não consegue recuperar em um ano de trabalho, cumprindo o currículo do 5º ano, ainda aquilo que o estudante não desenvolveu nos anos anteriores. Então, para a gestão é fundamental esse entendimento, né? De saber o que é esperado do aluno do 5º ano e aquilo que os alunos demonstraram. É compatível com o 5º ano, é compatível com o 4º, com o 3º, com o 2º, e fazer o planejamento, né, da escola como um todo. Porque o resultado do 5º ano ele é o coroamento, poderíamos dizer assim, de tudo que foi desenvolvido nos anos anteriores. A mesma coisa do 9º ano. Né? O professor do 9º ano ele não consegue dar resposta daquilo que deveria ser trabalhado no 6º, no 7º, no 8º. Então, a intervenção que a gestão tem que fazer com a coordenação pedagógica, entendendo os resultados, principalmente entendendo a distribuição dos estudantes nos níveis da escala, exatamente para fazer esse diálogo a cada ano escolar e fazer essa costura para que as intervenções sejam feitas nos anos escolares apropriados, que aquelas habilidades não foram bem desenvolvidas, né? Então, o trabalho da gestão está para além dos anos avaliados, né? É para todos os anos que a escola atende e que refletem no resultado dessa avaliação externa. Agradeço a sua exposição. A minha pergunta vem do meu lugar, né, da posição que eu ocupo no momento. Eu sou o coordenador pedagógico dos anos finais, né, no CEF Incra7. Então, obviamente, eu tenho uma preocupação dentro da temática, como, né, eu posso contribuir com os colegas para que a gente agregue, né, todas essas informações, esse aprendizado, essas notícias, né? Mas eu entendi claramente o foco da palestra. Então, eu gostaria de agradecer, só pontuando uma questão, né? Nós, na rede pública, temos uma preocupação forte com a diversidade, né? Nossos alunos têm questões bastante complexas que precisam ser consideradas no processo avaliativo, né? Então, uma avaliação muito direcionada, muitas vezes, ela sofre, vou colocar uma palavra que talvez não seja adequada, um desvirtuamento
dos seus objetivos, né? Porque o impacto da diversidade, as questões socioeconômicas, hoje nós, numa conjuntura de pandemia, por exemplo, quando o estudante passa por um processo de uma avaliação externa desse modelo, muitas vezes o seu desenvolvimento de aprendizagem, né, não fica muito evidente, porque existem outros fatores, outras variáveis pesando, né, no processo avaliativo como um todo. Mas aí são outras questões a serem consideradas, eu acho que daí foge um pouco do foco. Muito obrigado, professor. Eu gostei muito da apresentação, tá, professor Cleito? Aliás, toda vez que eu te assisto, eu aprendo mais um pouco, né, aprofundo mais um pouco, principalmente que eu não sou da área de matemática, né, e nem na área oficialmente de avaliação, né, estou entrando esse ano. Então, assim, eu tenho aprendido. Eu agradeço a participação da galera toda das escolas de Brasilândia, né, que hoje ficaram em peso. Gostaria de pedir para vocês também, se vocês tiverem mais perguntas também, né, de abrirem as câmeras, se for possível, para a gente fazer uma foto, né, da formação, que está lindo, com 50 pessoas participando ao mesmo tempo, todo mundo, ó, show de bola. Então, e agradecer também em nome da professora Cláudia, que precisou sair da reunião para resolver uns probleminhas, tá? Eu gostaria de falar também. Quem falou? Priscila. Priscila. Porque hoje eu estou coordenadora intermediária, mas também vim de escola, trabalhando com coordenação de educação integral, anos iniciais, finais. E aí, de fato, o contato maior que a gente tem com essas avaliações externas é quando recebe a avaliação na escola e vem um aplicador de fora, e quando a gente vai fazer o lançamento dos resultados. Daí a gente tem aqueles gráficos e dados para trabalhar, mas a gente não conhece os bastidores, né? Aqueles professores que passaram por algum curso na área de avaliação, ou de repente até trabalhou no SESC, fez algum curso, que tem essa noção. E a gente conversando na Unieb, nós vimos essa demanda de trabalhar isso nesse momento, professor, porque de fato os professores lançam ali as alternativas no achismo mesmo. Principalmente essa questão mesmo na galera das exatas, né, de colocar aquele distrator com parcial para induzir o aluno ao erro. Então a gente não aprende, né? Eu também, minha universidade foi em 97, então, né, eu tenho 20 anos de secretaria, não aprendi isso, né, na universidade. E o que acontece? Então a gente funciona no formato que viemos ou que acreditamos que pode ser. Então, ter essa informação hoje, a gente está aqui com os coordenadores, o que a gente vai fazer, né? Cada escola, cada coordenador tem esse papel de organizar esse conhecimento e levar para os estudantes, independente de ser iniciais, finais ou médio, né? Uma vez que o SAEB é uma das avaliações que os nossos alunos são submetidos. Então, assim, eu também agradeço, vejo como muito precioso, e é um básico que, para nós, é avançado, né? Porque, de fato, a gente está com uma realidade 2021 de vários professores novos em várias instituições escolares, seja um contrato temporário, seja professor efetivo. A gente tem professor de 5º ano hoje em escola classe que está lecionando pela primeira vez. E esse estudante vai passar por esse SAEB. Isso também está acontecendo ali nos anos finais. Então, assim, é essencial que a gente, né, vista essa roupa de trabalhar e falar sobre avaliação a partir de agora. Porque, de fato, a gente fica nessa questão processo ensino-aprendizagem, mas não sabemos trabalhar essa verificação de aprendizagem. Muito obrigada. Antônio? Bom dia a todos. Obrigado, Priscila, viu, por já colocar parte das minhas inquietações. Professor Cleito, muito obrigado também.
sua grande contribuição, né, nessa reflexão. E aí me surge aqui duas questões. Uma, a professora Priscila já colocou, né, que é a questão dessa nossa limitação, né, em elaborar questões. Né? É uma limitação nossa. E a outra coisa é que essa avaliação, complementando a sua fala, professora Priscila, é que essa complementação, essa avaliação vai se dar num período logo após a gente sair do ensino remoto e entrar no híbrido. Isso deve ser uma coisa que a gente deve considerar muito, porque haverá reflexo. Né? E muitos desses professores que assumiram as turmas pela primeira vez, né, começaram a lecionar no ensino remoto. Né? E agora que estão realmente, de fato, assumindo as suas turmas presencialmente. Né? E vamos ver o que acontece nesse decorrer do processo, porque ainda é novidade. Isso é uma coisa também para a gente ir avaliando. E a outra coisa que eu queria falar é com relação às devolutivas, dessas, da maioria, da maioria não, de algumas avaliações externas, né? Larga escala ou externas. Não falha a memória, uns 3 anos atrás, né, no CAIC, foi aplicada uma avaliação com os terceiros anos, não lembro mais, segundos e terceiros anos, elaborado pela UNB. Nós não tivemos até hoje a devolutiva dessa avaliação. Então, a avaliação para a gente, que aplicou, não teve utilidade nenhuma. Porque ela não teve uma devolutiva. Isso é outra questão. Estou usando esse exemplo porque já aconteceu várias vezes. Nós aplicamos, não sabia por que estávamos aplicando, e eu falo isso porque eu estava em sala terceiro ano, tá? Eu fui um dos aplicadores. E aguardei, enchi o saco da gestora, né, que ela não está aqui para confirmar o que estou falando, que eu ia lá e falava, e a devolução? E a devolução? Porque eu precisava desses dados para, a partir daí, reorganizar o meu fazer pedagógico. Né? E a minha coordenadora também, coitada, na época, deve ter abusado de tanto ouvir isso. Então, essa é uma questão. A outra é com relação às questões que o senhor fala que... Bom, dentro de uma questão, no seu erro ficou claro, isso aí a gente ainda, infelizmente, faz, mas, por exemplo, evitar questões que tenham 2 elementos que já estão contidos na pergunta, né? Na questão. O senhor deu o exemplo aí acho que foi 400 e 100, né? Não lembro direito. E o senhor falou, eu evitaria. Aí minha questão é, qual seria a sua sugestão nesses casos? Quais seriam as mais indicativas? Que outros caminhos nós poderíamos trilhar para tornar mais significativa essa avaliação? É isso. Obrigado pelo comentário, Antônio, Priscila. Primeira coisa, eu falaria para vocês, não se preocuparem com essa avaliação que vai ser aplicada no ano de 2021. Né? Na minha avaliação, né, nem deveria ser feito esse teste esse ano. Né? Estamos em um contexto de exceção, né, completamente atípico, depois de... Vamos estar, né, agora que retornaram as aulas presenciais na rede pública, no mês de agosto, com uma avaliação que está prevista para o final de outubro, né, mas poderíamos ter quase 2 anos de atividades remotas, ou sem aula, ou com aulas remotas. Isso tem um impacto no desenvolvimento das habilidades dos estudantes. Não é negar esse impacto, não é dizer que não houve prejuízos, porque eu digo que não houve prejuízo, foi feito o que era possível. Quando a gente faz o que é possível, né, com o melhor que nós poderíamos fazer, eu acho que isso não pode ser tratado simplesmente como prejuízo. É o que o contexto permitia ser feito. Né? Então, o resultado dessa avaliação deste ano, eu diria que a gente tem que ter, assim, ler o resultado, mas sem preocupação em achar que ele tem a ver com a qualidade do sistema educacional, tem a ver com a qualidade do que a escola pode oferecer. Eu acho que isso é importante para a gente ter tranquilidade. Vai cair a nota? Pode ser que caia a nota. Né? Nós vivemos situações de muita desigualdade. Tem escolas do centro, né, e tem escolas de periferia. Né? Nós temos periferia dentro da periferia. Né? Vocês estão em Braslândia, mas em Braslândia tem escola que é centro, né, que tem todo um destaque pela posição geográfica que ela tem dentro da escola, e tem a escola da periferia de Braslândia. E Braslândia, para muitos, ainda é periferia no Distrito Federal. Né?
Então, a situação de desigualdade, e aí a desigualdade social, e isso reflete no processo de aprendizagem. As pesquisas mostram, os dados do SAEB mostram, né, que desempenho e nível socioeconômico tem uma relação, desempenho e escolaridade dos pais tem uma correlação positiva. Então, são muitos fatores. E em tempos de pandemia, essa situação se agrava. Então, eu diria, vamos participar da avaliação, vamos buscar sempre aprender sobre a avaliação, mas sobre a avaliação que vai ser realizada no ano de 2021, tenham muita serenidade ao analisá-la, né? Ela não deve ser tomada como, de fato, um reflexo de uma história de trabalho das escolas, porque estamos em tempos completamente distintos, né, de uma condição de um trabalho efetivo, de um trabalho que possa produzir boas e excelentes aprendizagens, né? Então, eu diria isso. Então, uma outra coisa que a gente tem que levar em consideração ao falar das intervenções é que a gente sempre recebe resultado de uma avaliação feita com estudantes que não serão mais nossos, né? Exceto as escolas que têm todo o ensino fundamental ou que têm anos finais em ensino médio, a gente ainda tem condições de fazer algum diálogo, né? Mas muitas escolas, o estudante terminou o 5º ano, ele fez a prova no 5º ano, ele troca de escola. Ele vai para uma escola fazer do 6º ao 9º ano. Ele fez o 6º ao 9º ano na escola, terminou, não tem ensino médio naquela escola, ele troca de escola. Ou seja, eu vou estar sempre analisando um resultado, que normalmente ele chega com 6, 7 meses depois, né? A prova acontece em outubro, novembro, o resultado só chega em julho do ano seguinte. Porque é muito complicado processar todos os testes aplicados, fazer todas as análises estatísticas, produzir todos os relatórios, de maneira que a gente ainda pudesse fazer alguma intervenção com o aluno que respondeu ao teste. Mas aí as teorias estatísticas, né, especialmente a teoria de resposta ao item, ela nos permite, né, aí a gente tem que acreditar na ciência, acreditar no modelo matemático, modelo estatístico está ali utilizado, né, que nos permite analisar o resultado de qualquer aluno, independente de ele ter respondido à prova ou não, porque o modelo estatístico foi feito para isso, né? Então, a gente diz assim, tudo bem, a prova foi com o aluno do 5º ano desse ano, ele então não está mais aqui na escola, mas entender que aquele resultado ele fala a respeito daqueles que permanecem na escola. Porque existe uma teoria, modelo científico que mostra isso, né? E aí pensar nessa intervenção a partir daí. Então, a gente sempre lembrar disso, né? Que o resultado realmente ele não é possível chegar a tempo para a gente fazer uma análise, nem mesmo o sistema de avaliação da própria Secretaria de Educação, que já desenvolveu as suas matrizes, já fez um trabalho de validação dessas matrizes, que no futuro breve deve estar aplicando seus próprios testes, a gente não vai ter esse resultado de forma imediata. Mas precisa ter algum dia, né, Antônio? Não pode ter sido aplicado e nunca ter tido notícia desse diagnóstico que foi feito ali, né? Às vezes, esse resultado, a gente precisa compreender, não tratava de um pré-teste. O SAEB, antes das questões irem para o exame oficial, tinha o hábito de pré-testar os itens, né? E fazia uma primeira análise estatística para saber se o item, do ponto de vista psicométrico, né, e do ponto de vista de análise pedagógica, estava adequado para o teste. Às vezes, se foi aplicado na escola só um pré-teste, esse resultado, efetivamente, ele não vai ser divulgado, porque ele não tinha só um objetivo de analisar a qualidade do item, e não analisar a proficiência dos estudantes em si, né? Era um objetivo diferente, era só para separar o item bom do item ruim, para poder compor a prova oficial, né? Então, talvez essa possa ser uma explicação para não ter tido um retorno da avaliação que foi aplicada naquela ocasião. Agora, quanto aos itens, né? Talvez para esse item que eu mostrei aqui como um exemplo, Antônio, que envolvia valores redondos, 400, 700, a resposta era em 300, talvez fosse difícil pensar em alternativas diferentes daquela B e D, que eram os próprios valores do problema, 400 e 700. Mas, como eu mencionei, se tivéssemos trabalhado com valores diferentes no enunciado, aí seria mais fácil fazer essa construção das alternativas. Mas aí o que eu diria? Não tem item como esse? Eu falo, acho que tem que ter um item com valores redondos que repetem em duas alternativas dados do problema, mas eu preciso ter um outro item parecido, com um contexto diferente, mas que envolva o mesmo tipo de raciocínio, mas com valores distintos. E aí eu, inclusive, poder comparar. Eles conseguiram acertar quando tinham valores redondos, mas não conseguiram quando tinham valores quebrados, digamos assim, né? Usando uma linguagem pouco precisa, mas para ilustrar essa situação. Então, eu tenho que diversificar o tipo de itens que eu tenho na avaliação, para dizer quando é que os alunos conseguem resolver ou quando eles não conseguem resolver. Então, essa diversificação ela é fundamental para a gente ter uma boa análise pedagógica dos itens que foram aplicados.
Agradeço demais as falas de vocês e também corroboro, né? Realmente, esse ano, a avaliação desse ano vai ser, na verdade, uma tentativa, né, de ver como é que o ensino remoto funcionou, ou se não funcionou, lembrando que a gente tem vários casos, cada escola teve uma realidade, cada regional teve uma realidade, cada sala de aula teve sua realidade, né? Principalmente se a gente lembrar das escolas do campo, em que a gente não conseguiu fazer o que os meninos, grande maioria, não conseguiu trabalhar em cima da plataforma. Então, assim, a gente está voltando agora para um presencial, ainda com muitas dificuldades, com muitas especificidades, né? E, assim, eu enquanto professora, enquanto pedagoga, levaria essa avaliação do SAEB esse ano, mais como um diagnóstico de como é que a gente tem que trabalhar com esse ensino híbrido, né? Quais são as possibilidades que nós temos que ficar nesse ensino híbrido? Porque, assim, está posto aí que existe essa possibilidade, né, de ter esse ensino híbrido. Temos essas dificuldades em termos de internet, de contato com os alunos, de muitos alunos terem que trabalhar impresso. Então, a gente sabe que vai existir uma lacuna de aprendizagem pedagógica, né? Porque a gente não pode esquecer que a aprendizagem vai para além da escola, né? Tanto para os professores quanto para os estudantes. E vamos ver como é que vai ser daqui a entre 6 e 8 meses, receber os resultados das escolas, né? E não devemos também, eu acredito, que passamos 1 ano e meio numa situação bem caótica, né, em termos de pandemia, ficarmos muito decepcionados com os resultados que vierem. Mas eu acho que a gente tem que analisar esses resultados e ver como é que a gente pode melhorar a situação se, quiçá, acontecer novamente essas situações de pandemia, né? Porque a gente sabe que agora a gente tem essa possibilidade de acontecer, e se realmente vai se regularizar 100% essa educação, né? Esse ensino. Fala, Sérgio. Sérgio, seu microfone está fechado. Repete sua fala, por gentileza. Abriu, desculpe. A sua fala é importante porque nos provoca uma reflexão, né? E me preocupa bastante o uso político do resultado dessas avaliações externas nessa conjuntura. Por quê? E eu acho que aí o professor Cleito pode até nos complementar o raciocínio, ou rebater, ou agregar. Por que eu digo isso? Eu digo isso porque essa avaliação externa, ela não foi desenhada, né, não foi pensada para a conjuntura que estamos vivendo de pandemia, para o ensino híbrido, por exemplo, para o ensino, nem mesmo ao ensino à distância. Ela não foi desenhada para isso, ela não foi pensada para isso. Então, ela não se adequa ao contexto. Ela vem como uma obrigação. É uma obrigação do Estado, é uma obrigação da educação, é um cronograma que vem sucessivo, período após período, existe um cronograma que está sendo cumprido, um cronograma, independente do que estamos vivendo. Isso é uma preocupação do uso político dos resultados dessa avaliação neste ano, né? E isso é algo que eu acho que a gente precisa pensar e estar atento a esses resultados. Porque, enquanto avaliação externa pensada para uma prática pedagógica dentro de um contexto que a gente vivia dentro do chamado normal, né,
ela se adequava, e mesmo assim havia críticas em relação a isso, né? Então, dirá aplicá-la dentro desse novo contexto, dessa conjuntura de pandemia. É isso que eu gostaria de frisar, porque eu sinto que podemos sofrer com o entendimento dos resultados. Eu, pessoalmente, não vou me preocupar com isso, e alguns colegas nós já vimos debatendo sobre isso. Por quê? Porque sabemos que a realidade está totalmente fora do dito normal, né? Então, com certeza, a gente vai ter que considerar os resultados dessa avaliação do ano que vem numa outra perspectiva, e que vai ser o ano que vem. Ainda tem mais isso. Obrigado. Se o professor Cleiton puder pontuar essa questão, eu agradeço. Eu estou de acordo com você, Sérgio. Acho que temos que ter esse cuidado de não usarem os resultados da avaliação externa de forma política, e principalmente responsabilizando o professor pelo sucesso ou pelo fracasso escolar, né? Nós já vimos aí tantas autoridades, sejam no legislativo, ou mesmo no executivo, dizendo que professor quer ensino remoto porque é preguiçoso, né? Porque não quer dar aula, né? Das coisas mais absurdas possíveis que podem falar. E o resultado da avaliação pode ser utilizado para, mais uma vez, massacrar a categoria dos professores, né, frente à opinião pública, distorcendo, né, uma realidade por conta de uma condição que é da pandemia, né? Eu tenho 2 filhos, né? Os meus filhos já são universitários, mas mesmo assim, ontem o mais novo, que tem 19 anos, pôde tomar a primeira dose da vacina. O que para mim foi, assim, como pai, de uma alegria extrema. Mais do que eu ter tido a oportunidade de tomar vacina, eu só tomei uma dose ainda, né? Eu tomei vacina pelo critério de idade, e também, como professor da Universidade de Brasília, nós não fomos contemplados com um programa específico de vacinação pelo GDF, né? Todos os professores estão sendo vacinados de acordo com a ampliação dos critérios etários. Eu ainda tomo minha segunda dose só no próximo mês. Mas eu não colocaria os meus filhos para atividade presencial, porque eu acredito na ciência. Eu resolvi ser professor. Como professor, eu escolhi trabalhar com conhecimento científico, né? E depois eu fui para a universidade para trabalhar com pesquisa. E se eu negar a existência da pandemia e negar que a escola é um lugar de transmissão fácil, rápida e de contágio em massa, e se eu negar que cada organismo reage de um jeito diferente, que alguns vão realmente a óbito, mesmo com vacina, porque o vírus ele tem um poder de ação muito forte em alguns e talvez muito suave em outros, né? Eu não tenho como pensar, e quando eu penso na minha família, na minha casa, nos meus filhos, eu digo, olha, apesar deles já estarem na universidade, mas eu diria, melhor um ano sem escola com a vida preservada, né? E a gente não pode aceitar que faça um discurso político em cima da falta de condição sanitária, das faltas de condição de materiais, tudo aquilo que é falta que tem na escola, e que todo mundo conhece muito bem o que falta, né? Não é só na escola, falta também na universidade pública da mesma maneira, para depois dizer que era culpa dos professores que não queriam trabalhar, porque esse discurso vai ser dito, porque já é dito hoje por autoridades políticas do país, né? E a gente não pode permitir que essas pessoas irresponsáveis que estão gerenciando o país, que não cuidaram da pandemia, que não cuidaram do sistema educacional, queiram utilizar dessas avaliações para dizer que a culpa é da escola, que a culpa é do professor, né? Então, a gente precisa ter cuidado. Evidentemente, eu não queria que os meus filhos estivessem prejudicados, se fossem da educação básica, da mesma forma. Eu gostaria que eles tivessem tido um ano normal, né? Gostaria que a aprendizagem do currículo tivesse sido cumprido plenamente, mas eu prefiro, aí sou eu, né? Como cidadão, né? Tentar outras alternativas de recuperação, mas tê-los comigo presentes e vivos, e eu vivo com eles com qualidade, né? Então, a gente não pode descuidar daquilo que é a vida sobre qualquer outra coisa, frente a qualquer outro tipo de situação, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado, especialmente nesse sentido, de não deixar imputar à escola ou aos professores a responsabilidade por aquilo que depende de política pública, né? E resultado de avaliação, avaliação como política pública, ela precisa refletir o seu contexto, o seu momento, né? E não se pode, de fato algum, permitir o uso político disso. Muito Muito bem obrigado, falado, professor Sérgio e professor Cleiton. Diga, professor Sérgio.
É só agradecer mesmo, porque essa é uma preocupação que a gente carrega, né? E eu carrego essa preocupação por vivenciar e já ter uma vivência de longa data e saber que o uso político, né? Por isso eu quis frisar, desse tipo de avaliação é algo que não é desconhecido, é algo que não é novo, e no contexto em que estamos vivendo é algo que é muito plausível usar o conceito que o professor usou aí no processo avaliativo, né? E também, algo que também me preocupa, é que o Antônio trouxe é esses colegas que estão chegando, né? Colegas novos na Secretaria de Educação, houve um grupo de professores que entrou agora numa última chamada, e que ainda não tem um conhecimento, uma vivência da rede pública de ensino, né? E que caíram, vamos dizer assim, não foi de paraquedas, né? Eles caíram nessa situação dentro de um processo, mas que estão vivenciando uma situação totalmente peculiar, né? Totalmente nova até para nós mesmos, e que vão enfrentar situações que possivelmente eu, por exemplo, não vou enfrentar, porque eu estou na reta final, né? Daqui a alguns meses eu estou me aposentando. Mas é a contribuição que eu posso dar e que eu estou dando dentro do meu limite. Então, mais uma vez, Cleito, muito obrigado. A sua palestra é de grande valor para os professores, para nós coordenadores e para os gestores. Por isso que eu fiz questão de puxar um pouquinho a perspectiva da gestão e a perspectiva da coordenação também, né? Muito obrigado. Muito obrigada, professor Sérgio. Aliás, só mais uma coisinha, agradecer ao Unieb, de parabéns com essa iniciativa. Muito obrigado, viu? Sim, Antônio. Quero agradecer a Unieb justamente por propiciar, né, momentos como esse, né, de formação continuada, e com um tema que é ainda nosso calcanhar de Aquiles. A avaliação é nosso calcanhar de Aquiles. Né? Fomos, durante muito tempo, e somos frutos, na verdade, de um tipo de avaliação, e a tendência nossa é reproduzir, lembrando bem o Pierre Bourdieu aqui, a reprodução, é produzir aquilo que a gente recebeu, que é o quê? A avaliação como classificação. A avaliação da maioria dos professores que estão em exercício, né, são avaliações de classificação. Né? E os pais têm essa cultura também. Eles chegam para a gente e perguntam, e aí, professor, meu filho tirou quanto? Não, seu filho conseguiu as habilidades para o período, ele tá muito bem. Sim, mas qual é a nota dele? Então, ainda a gente que está aqui, né, do primeiro ao quinto ano, isso a gente escuta muito, muito. E aí você tem que trabalhar e desconstruir toda essa imagem que é cultural, né? Os pais também foram frutos dessa escola, desse tipo de avaliação. Então, isso momentos como esses são importantíssimos, né? E a outra coisa hoje, nossa categoria está paralisada, né? E eu estou aqui hoje, na escola eu estou paralisado, mas é em respeito a esse conhecimento que eu estou aqui. Isso é importante ser dito, né? Conversei com os meus pares e falei, olha, estou paralisado junto com vocês, mas há uma reunião sobre avaliação, preciso participar, pelo conhecimento, né? Porque assim como o professor foi dito, também tenho 2 filhos, um menino e uma menina. A menina, a gente está brincando dizendo que são os 2 ainda de creche, né? E eles não, minha decisão inicial foi, eles não voltam à escola. Eu sou professor, digo, eles não voltam para a escola. Não voltam. Por que não volta? Fui à reunião na escola, eu conversei e digo, olha, sou professor também, mas é por isso, 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 isso. Há professores que ainda não receberam a segunda dose, né? Sei que foi colocado em toda a estrutura e tudo mais, mas a maneira que nós voltamos também é uma coisa que nós, internamente, temos que conversar, né? Porque as escolas não...
Na escola, a rede não estava preparada. Ponto. Tanto é que nós, Kaique, não voltamos no dia 2. E não foi por falta de aviso, não foi por falta de conversação. Então, isso é importante falar, né? E por isso esse momento é importante, momento de formação como esse, de discussão, da gente ver em que local a gente está. Esse, para mim, é um momento avaliativo também. Onde nós estamos? Em qual local que nós estamos? Né, dentro desse processo todo. Porque a partir daqui vai. E minha preocupação já foi, eu fui extremamente sutil ao falar, mas o professor Sérgio foi assim brilhante, porque ele foi direto mesmo. É o uso político da avaliação. Porque nós, professores, fazemos um tipo de uso, que é esse que eu ia cobrar para a minha gestora. Eu preciso desse resultado para saber o que é que eu tenho que mudar. Mas esse não é o uso da maioria dos nossos políticos. A grande maioria. Né? Usa como plataforma, usa para desmerecer o serviço público, usa para desmerecer a figura do professor, né? Do profissional de educação. Então, isso é importante. Tá? É isso só que eu quero falar e agradecer mais uma vez pela oportunidade. Nós da Unieb agradecemos demais, Antônio, pela sua colocação e pela sua participação também. Na verdade, todos, né, que participaram hoje, nós sabíamos, nós tivemos informação que ia ter a paralisação, só que como a gente já tinha fechado com o professor Cleiton, né, a formação, a gente preferiu não desmarcar, né? Então, a gente agradece imensamente todos que participaram, todos que puderam aproveitar essa manhã formativa, né? Concordo com você, Antônio, quando a gente fala que a gente não voltou da maneira certa, né? E inclusive essa volta, ela é uma volta política, né? A gente sabe disso, que é uma volta política, é uma volta com intenções políticas que estão por trás, que elas vão aparecer provavelmente para frente, né? Eu também não tomei a segunda dose da vacina e meu filho essa semana recomeçou o presencial. Eu estou rezando para que chegue a vacinação para os 16 anos, né? Porque, tipo assim, eu quero que ele estude? Quero, mas quero que ele esteja vivo para continuar esses estudos, né? Eu quero que ele possa estar com os amigos dele muito bem também, né? Então, é difícil. Nós estamos passando por momentos muito difíceis. E emocionalmente também muito difíceis, né? Porque a gente sabe assim, precisamos voltar, precisamos. Mas a gente ainda está bem, eu vou ser bem sincera, muitas vezes estou muito insegura com essa volta, né? Principalmente quando a gente começa a ver que os casos estão se alastrando, né? Então, assim, vamos botar no sagrado, né, no espiritual, a nossa segurança e nossa força, porque está difícil, tem horas que está bem difícil. E agradecer a todos, tá? Muito obrigada pela participação. Priscila? Professor Cleiton, que deseja falar mais alguma coisa para a gente poder encerrar? Apenas agradecimento mais uma vez pelo convite, né, e dizer dessa satisfação de reencontrar com Braslândia, né? Foi uma experiência formativa que eu tive no passado com a coordenação regional da cidade e há muito tempo, né, por questões geográficas, pouco pude circular novamente por Braslândia, mas foi uma satisfação estar com vocês. Espero que aquilo que foi aqui discutido possa, de alguma forma, contribuir com as reflexões sobre a elaboração de testes, né, no modelo do SAEB. É isso aí, muito obrigada, professor. Com certeza contribuiu, agradecemos o seu tempo, né? Nós conversamos com as escolas que estão fechadas hoje, que a gente vai disponibilizar o link dessa reunião gravada. E então, bom dia a todos, boa tarde. Vocês podem ficar à vontade para comunicar aos CIs dessas demandas, se vocês quiserem aí uma reunião com os coordenadores novamente, para a gente tratar desse retorno, para vocês trazerem essas demandas. A gente está aberto a isso, conversem com seus CIs, que a gente agenda uma reunião. Gratidão, professor Cleiton, todos aqueles que aqui estão. Até a próxima. Unieb, vamos ficar na sala, ok? Ok.